O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Sabe, o elefante é pra gente como uma daquelas questões que nós evitamos tocar no assunto, questões que mexem com o nosso emocional, com a nossa família. E hoje eu queria falar para vocês, talvez muitos de vocês saibam, eu queria falar para vocês sobre o elefante colorido que está dentro do armário. Eu achei muito legal essa arte. Não tem a arte de hoje aí, não? Legal. Eu achei muito legal a proposta, porque tem um elefante colorido, maquiado e bonitinho saindo do armário, e a gente precisa conversar sobre ele. Então, esse é um tema bem delicado. Geralmente, quando a igreja evangélica se levanta para pronunciar alguma coisa sobre o tema, geralmente tem um tom muito acusador. Geralmente, nós vemos os discursos muito efervescentes e, entre eles, nós vemos esses discursos polarizados na política. E, de forma muito simples, muito tranquila, a gente queria falar sobre o tema da homossexualidade. A homossexualidade é uma realidade. Não tem como você negar de que é um fenômeno que está crescendo a cada dia, ganhando forma, ganhando notoriedade, eu diria que ganhando representatividade. Aí está o elefantezinho. Esse é meio emo, tem até um cabelinho assim. Então, nós precisamos conversar um pouco sobre esse tema. E eu, com muita humildade, gostaria de iniciar dizendo que eu não tenho capacidade para trazer aqui todos os detalhes desse tema. Eu quero dizer para vocês que a gente nem tem a pretensão aqui de trazer a exaustão máxima, porque o que nós temos são alguns minutos que nós vamos dedicar para isso. Uma segunda pretensão nossa, aliás minha, é de que eu não tenho a pretensão de que você concorde com tudo o que eu diga, pelo fato que se numa relação as duas pessoas sempre concordam, uma é desnecessária. Que o diálogo existe quando a gente tem essa possibilidade de discordar. E eu quero dizer que você não precisa concordar com o que eu vou dizer aqui, é apenas uma reflexão, eu diria que pessoal, na tentativa de ser a mais bíblica possível, porque nós estamos aqui para isso. Então eu queria começar, fazer uma introdução ao tema. Eu não vou fazer uma introdução acerca da homossexualidade, porque todos vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Aliás, muitos de vocês vieram aqui hoje porque tem parentes que vivem essa realidade e vocês querem saber como tratá-los. Não sei se tem entre nós algum homossexual, mas também não vou fazer que ele passe a vergonha de levantar a mão, porque isso aí seria ridículo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu quero começar dizendo que a maior parte das discussões que nós temos hoje entre o movimento evangélico e os que representam o movimento LGBT é acerca dos direitos dos homossexuais. Então, nós vemos conquistas significativas dos homossexuais na realidade brasileira. Na realidade americana, isso já tem avançado ainda mais, e nós vimos um fenômeno alguns meses atrás de pessoas colocando arco-íris na sua foto do Facebook. Eu acho que essa é uma discussão muito delicada, mas eu queria começar dizendo para vocês o que eu penso sobre tudo isso. Eu não sou muito de me pronunciar no Facebook acerca desse assunto, porque como eu acho que ali não tem como a gente falar exatamente o que a gente pensa, então a gente sempre acaba sendo mal interpretado. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, essa é uma opinião pessoal, é que eu acho que a prática da homossexualidade é um direito. Então eu queria começar dizendo para vocês que, para mim, a prática da homossexualidade é um direito. Quem é homossexual tem o privilégio de exercer o direito de praticar a sua homossexualidade. O que eu quero dizer é que homossexualidade não é crime e não deveria ser visto como crime.
E se o homossexual é um cidadão, se o homossexual paga seus impostos, se o homossexual exerce a sua função como cidadão no Estado brasileiro, como qualquer outro, ele tem, como qualquer outro, que ter os seus direitos garantidos. Então, há alguns anos atrás, a discussão era se um casal homossexual passa 15 anos juntos e um deles morre, o outro tem direito ao que eles construíram juntos. Muitos por aí vão dizer que não, mas eu acredito que sim. Porque não importa a orientação sexual, eles construíram um caminho e eles deveriam desfrutar disso. Então, na minha opinião, a prática da homossexualidade é um direito, ela não é crime. O Brasil não encara isso como crime, outros lugares encaram como crime, mas quem paga seu imposto deve ter o seu direito garantido. E eu não tenho problema nenhum com isso. A segunda coisa que eu quero dizer é que, da mesma forma que a gente eu considero a possibilidade de um homossexual ter os seus direitos garantidos, eu considero também a possibilidade e o direito de ele não praticar a homossexualidade. Porque o que eu acho que nós estamos vendo hoje são discursos polarizados. E Jesus nunca nos chamou para caminhar num discurso polarizado. Então, eu acho que dentro da comunidade gay, existem milhares de pessoas desencantadas com o estilo de vida gay e precisam de ajuda para mudar o seu estilo de vida. E eu quero explicar um pouco melhor esse assunto. Eu não quero falar, e eu quero ressaltar isso muito bem, eu não vou hoje me comportar nem fazer considerações como psicólogo. Eu quero desfrutar do privilégio de falar com a minha igreja como pastor. E eu quero dizer para vocês que hoje em dia, no meio da psicologia, há quase que um paradigma às avessas acerca dessa questão da homossexualidade. Por exemplo, se alguém chega no meu consultório ou no consultório de qualquer outro psicólogo dizendo eu sou um homossexual, gostaria de lutar contra isso, quero ir na contramão do meu desejo e de alguma forma me reeducar sexualmente, há um consenso de que os psicólogos vão orientá-lo a não lutar contra isso, a não enfrentar esse dilema dessa forma, mas vão sempre caminhar para a aceitação do fato. Então, eu acho que é um direito a prática da homossexualidade, como é também um direito de você decidir não praticá-la. E se você decide não praticar a homossexualidade, você deveria ter instâncias que possam apoiar você para que você tenha um suporte nisso. Então, infelizmente, nós temos algumas organizações dentro do governo, e eu diria até que uma ciência inteira, muito tendenciosa a desconsiderar a possibilidade de um homossexual dizer de hoje por diante eu não quero mais exercer a prática da homossexualidade. Então, esse é um segundo tema que eu gostaria de tratar com vocês. Terceiro tópico para introduzir esse tema é que eu gostaria de diferenciar duas nomenclaturas que fazem todo sentido quando a gente entende melhor. Alguns dizem homossexualismo, outros dizem homossexualidade. Qual é a diferença entre um e outro? O que quer dizer um, o que quer dizer outro? Ou será que os dois têm o mesmo sentido? Eu quero dizer para vocês como eu entendo essa questão. A homossexualidade é a condição daquele que vive uma vida gay. Ele tem uma prática e ele vive aquela condição de homossexualidade. O homossexualismo, aliás, quase tudo que termina com ismo, tem a ver com uma ideologia. Então, alguém que vive a sua condição discretamente, alguém que entende que não consegue mais enfrentar aquela realidade, alguém que aceitou isso para si, pode estar numa condição de homossexualidade. Alguém que levanta uma bandeira e entende que tem que ser espalhado essa filosofia, ideologia. Alguém que encabeça a parada gay. Isso já não se trata apenas da condição. Isso se trata de uma ideologia.
Então, quando a gente se refere à homossexualidade, e sempre a gente vai fazer isso aqui nessa noite, eu queria que você entendesse do que a gente está falando. A gente está falando da condição, a gente não está falando da ideologia. Então, o Jean Willis é talvez um cara que representa a ideologia. Então, não é homossexualidade, na minha opinião, é homossexualismo, porque tem a ver com disseminar uma filosofia acerca de algo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é de que talvez a pergunta que muitas pessoas se fazem acerca desse tema, e eu quero responder essa pergunta para iniciar a nossa conversa, é: um homossexual pode ser salvo? Um gay vai para o céu? Muita gente pergunta isso. E eu acho que é importante que a gente entenda. E para que a gente entenda esse tema, e eu estou, repito, introduzindo apenas a nossa conversa de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Um heterossexual vai para o céu? É só você inverter a pergunta. Um homossexual vai para o céu? Você está com dúvida, então você pergunta, um heterossexual vai para o céu? E aí você responde a minha pergunta acerca do heterossexual. Bem, o heterossexual vai para o céu desde que ele tenha entendido o que Jesus fez na cruz do Calvário, desde que ele tenha entendido o sacrifício expiatório de Cristo e reconhecido aquilo no seu coração e entendido, aceitado e está tentando se mover em direção a essa verdade de que Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Se ele entendeu isso, se ele ganhou a consciência do Evangelho nesse aspecto, o heterossexual vai ser salvo. Agora, por que a gente acha que o homossexual não tem condição de ser salvo por conta de sua prática? É uma pergunta para vocês. A gente precisa pensar sobre o tema. O que a gente precisa pensar para responder essa pergunta é que o que salva não é o que eu faço ou deixo de fazer. O que salva é o que Cristo fez por mim. Quem me salva não sou eu. Quem me salva é Cristo. E às vezes o processo de conversão é demorado, é longo. Às vezes o processo de conversão, que é o Espírito Santo que atua em nós e vai fazendo, nos convencendo do nosso pecado e do juízo. Às vezes o processo é demorado. Agora, eu queria voltar a esse tema mais para frente, porque eu preciso dizer uma outra coisa acerca dos homossexuais. Quase sempre a igreja oferece dois espaços destrutivos para a homossexualidade. O primeiro espaço é o que eu chamaria de espaço de repressão. Então, é o espaço onde não se fala sobre sexualidade. Esse negócio que a gente está fazendo aqui agora é um negócio meio raro. Esse é um tema velado por muitos. E o que acontece é que esse ambiente repressor vai formando cada vez mais homossexuais. Então, eu quero dizer para vocês, e essa é uma afirmação muito ousada, mas eu queria dizer para vocês que a religião talvez seja a maior fábrica da homossexualidade. Porque onde há repressão, há desejo. E quanto mais reprimido o ser, mais o desejo. É tanto que quando Deus diz assim, olha, coma de absolutamente tudo, Eva, você pode ficar à vontade, você só não vai morder essa aqui. Qual que ela quer morder? Porque nós criamos como igreja um ambiente repressor. Talvez o segundo ambiente que não favorece a questão da condição homossexual é porque nós exigimos mudanças instantâneas. Então, por exemplo, se nós estivéssemos acolhendo nesse momento um homossexual que tem a sua relação com outro cara e essa relação já dura 5, 10 anos, talvez eles tenham uma relação tão sólida que tenham adotado um filho, a primeira coisa que esse cara ia sofrer dentro da igreja era a expectativa elevada de que aquela relação acabasse o quanto antes possível, desconsiderando os laços que já foram feitos.
Está começando a ficar um pouquinho difícil de ouvir essa mensagem, não está? O fato é o seguinte, é de que é Deus quem transforma no tempo de Deus, e a igreja precisa pregar a palavra de Deus e acolher como Deus acolhe. Então, a igreja, eu me refiro a um grupo, e eu quero ser mais específico, o movimento evangélico brasileiro, não tem ainda perspectiva de acolhimento e tratamento. Tem uma projeção de exigências de mudanças instantâneas. Isso é terrível para quem vive essa condição. Então, até aqui está ficando claro para vocês. Eu quero repetir que eu estou só na introdução do tema, mas eu quero, talvez você ouvindo isso diga assim, então Thomas é pró-gay. Então Thomas, ele acha que esse negócio assim pode rolar à vontade e tal. Ok. Um outro tópico que eu quero esclarecer para que a gente possa seguir na mensagem é de que a Bíblia condena a prática da homossexualidade. E talvez, ouvindo isso, você entenda de que eu não tenho nenhum discurso pró-gay. Eu não tenho nenhuma proposta de acolhimento sem transformação. Porque a Bíblia é muito clara, de Gênesis a Apocalipse, na proposta de Deus para o homem. E a proposta de Deus para o homem nunca foi de que ele se relacionasse com alguém do mesmo sexo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é de que só existe um tipo de relação fértil. E a fertilidade tem a ver com o que Deus criou. A relação fértil é a relação entre homem e mulher. Então, quando a gente começa a ler, por exemplo, Levíticos capítulo 18, está de forma muito clara condenando a homossexualidade. Se nós lermos o capítulo 20 de Levíticos, veremos que é um outdoor acerca da condenação da homossexualidade. Levíticos capítulo 20, versículo 13. Também vemos isso de forma muito clara, nada discreta. Então a palavra de Deus, a Bíblia, condena a homossexualidade. Agora, no mesmo texto que nós vemos sobre a condenação da homossexualidade, nós vemos sobre a condenação do adultério. E Deus nos mostra, através do seu Filho Jesus, que a perspectiva de adultério vai muito além do que consumir um fato. Tem a ver com a intenção de um coração pecaminoso. Então, nessa lista de condenação acerca da homossexualidade, nós vemos o adultério, vemos a feitiçaria, vemos idolatria. A idolatria nada mais é do que quando a gente coloca alguma coisa mais importante do que Deus em nosso coração. Então é quando a gente diviniza algo por lhe atribuir maior importância do que o próprio Deus. Então você pode fazer de qualquer coisa o seu ídolo. Nós percebemos então que vamos chegar com essa afirmação de que a Bíblia condena a homossexualidade em 4 perspectivas distintas acerca da homossexualidade. Existem 4 opções, 4 discursos, e eu quero mostrar para vocês eles. Esse abajur que vocês estão vendo foi uma doação. Alguém trouxe um abajur e eu fiquei muito feliz quando trouxeram um abajur, me empolguei com isso. Só que a pessoa que doou desmontado. Ela trouxe dentro de uma caixinha os pedaços e a intenção era que eu montasse. E eu vou dizer o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu comecei a tentar várias vezes montar, e eu não consegui montar o abajur. Então, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e disse, essa pecinha aqui não é tão necessária. E eu removi uma pecinha que me trouxe o sucesso da montagem. Então, vocês não sabem, estou confessando agora, mas esse abajur que está aí, está faltando uma peça nesse abajur. Ele funciona, vocês estão vendo, mas quem desmontou o abajur, ou aliás, quem projetou o abajur, sabe que está faltando uma peça.
E, aliás, se você se aproximar e tentar checar se as funcionalidades dele ainda são as mesmas, você vai ver que ele já não tem a flexibilidade que tinha antes, porque eu tirei uma peça que garantia a flexibilidade do abajur. O que tem a ver o abajur com a homossexualidade? Primeiro, o primeiro discurso acerca da homossexualidade é o discurso do religioso. E o discurso da religião é: pega esse abajur e se vira para você montá-lo. Eu não quero ver você montando, eu não estou à sua disposição para ajudar a montar, não quero, de alguma forma, te dar o manual. É a sua missão montar o abajur com todas as peças, e eu vou voltar e quero ver se você montou ele bem. Eu tenho expectativa de que você monte esse abajur de qualquer forma, desde que todas as peças estejam devidamente colocadas no lugar. Então essa é a perspectiva da religião. O religioso chega por um cara que sofre com homossexualidade. E eu quero que você entenda o seguinte: o cara que sofre com homossexualidade, com 12 anos de idade, talvez ele começou a perceber isso, ou talvez um pouco antes, e ele começou a lutar com isso. Ele começou a sofrer com esse tema, e ele começou a se incomodar com esse tema, e ele passou por diversas crises, até ele chegar um dia e dizer assim: olha, mãe, eu não estou conseguindo montar o abajur, então eu vou montar o abajur da forma que eu acho que tem que ser, e aí ele toma as decisões que ele vai tomando. O fato é que, quando nós olhamos como religioso, a gente desconsidera a condição do coração daquele homem. Quando a gente considera da perspectiva da religião, o que interessa é se ele montou o abajur com todas as peças ou não montou. Então o religioso põe o dedo na cara de um cara que sofre com isso e diz assim: o problema é seu, isso você tem que resolver sozinho, mas não me venha aqui com a sua bichice. Segundo discurso que eu queria dizer para vocês, a segunda possibilidade é acerca do Evangelho. O Evangelho é o segundo discurso sobre esse tema. O que propõe o Evangelho? Na minha opinião, o Evangelho propõe o seguinte: o Evangelho é quando alguém chega e diz assim: olha, esse abajur foi criado por alguém que pensou cada peça. Esse abajur tem uma funcionalidade que precisa ser usada nos seus mínimos detalhes. Esse abajur é difícil de montar. É tão difícil de montar que eu me proponho a ficar do seu lado. E nós montaremos juntos esse abajur. E não somente montaremos juntos, mas eu vou, de alguma forma, propor para você uma leitura acerca do manual. Então nós vamos olhar juntos o manual e nós vamos, de alguma forma, conseguir, mesmo que demoradamente, num longo processo, nós veremos o abajur tal como ele é. Não será fácil. Gastaremos muito tempo. Sofreremos no processo. Mas eu me disponho a te acompanhar. E nós venceremos juntos essa missão de montar o abajur. Todos vocês sabem que a gente faz um trabalho com travestis nas ruas. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a nossa perspectiva é exatamente essa. Quando a gente chega lá, a gente diz assim: olha, nós queremos ajudar você, nós queremos sonhar com você, nós queremos te ajudar a, de alguma forma, enxergar outras possibilidades que não seja a prostituição nem a homossexualidade. Porque Deus te ama de verdade. E de alguma forma Ele pensou cada peça. Vai ser difícil. As mudanças serão processuais, mas a gente vai estar do seu lado. Essa é a proposta do Evangelho. Há um terceiro discurso. O terceiro discurso é de alguém que faz o que eu fiz. Talvez seja a coisa mais fácil a ser feita. Talvez essa pessoa olhe para um lado, olhe para o outro e diz: essa peça aqui não vai fazer muita falta. E aí se faz uma hermenêutica distorcida do texto. Fazem malabarismos com as exegeses textuais bíblicas para se dizer que o texto que está dizendo claramente, na verdade não é tão claro assim. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo meio prolixo, chato, não? Estou achando que vocês estão com a cara de quem está louco para acabar. Então, quem que vive esse negócio?
são o que nós conhecemos hoje como igrejas inclusivas. Sabe aqueles caras que vão dar entrevista dizendo assim, olha, na nossa igreja o gay é bem-vindo, ele pode entrar, ele pode ser ele mesmo, e os pastores até são homossexuais e são casados, aqui essa é a igreja inclusiva, pode vir. Essa é uma proposta de gueto, quase sempre é uma igreja voltada para gays, e o que eles fazem é dizer, olha, Deus ama cada um de nós precisamos servir a Deus, fomos salvos por Cristo Jesus. Agora, essa pecinha que não encaixa acerca da vontade de Deus para a sexualidade do homem, a gente disfarça, a gente tira ela, a gente de alguma forma subtrai para que o negócio comece a girar e de alguma forma a gente vai ver o abajur na sala. Então, essa é a terceira perspectiva. A quarta perspectiva é mais ou menos o que nós vemos hoje no que nós chamaríamos de mundo, que é o cosmos, que é o pensamento do século presente. Alguém chega para você e fala assim, você sofre com isso? Você está sofrendo para montar esse abajur? Aí o cara diz assim, estou sofrendo. Me diz uma coisa, está difícil para você já há quanto tempo? Ah, faz 10 anos, está difícil para mim. E como é que você está lidando com isso? Ah, não, eu estou desesperado. Eu preciso montar esse abajur. Aí, a quarta proposta diz assim, mas você não precisa de um abajur. Você está perdendo vida em tentar montar um abajur com todas as suas peças. Você nem precisa de abajur. Vai viver sem culpa. Esquece esse lance de religião, esquece esse lance de Deus, porque você não precisa de abajur na sala, você precisa de sala para curtir como você quiser curtir. Aliás, você pode curtir de qualquer forma, porque não existem verdades absolutas e nem limites para o seu desejo. Então, tira o abajur da sala, resolve aparentemente o problema e segue. Eu quero falar para vocês sobre 6 mitos acerca da homossexualidade. 6 mitos acerca da homossexualidade. Seria legal se você pudesse anotar isso, porque quem sabe um dia você precisa. O primeiro mito acerca da homossexualidade é achar que a homossexualidade é o pior de todos os pecados. O primeiro mito acerca da homossexualidade é achar que a homossexualidade é o pior de todos os pecados. Se você tem uma Bíblia aí em sua mão, pode ler agora em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Se você tem a Bíblia, um aplicativo de celular ou um amigo generoso que possa te ajudar nessa leitura. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Quem pode fazer essa leitura aí? Bem forte, bem forte. Ok, segura um pouquinho que essa leitura vai continuar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O que a gente viu aí foi 2 descrições acerca da homossexualidade. É o que se chama, a NVI talvez vai explicar um pouco melhor a nova linguagem, a nova versão internacional vai dizer que são homossexuais ativos e passivos, que são os sodomitas, os afeminados. O que essa lista está querendo dizer é de que homossexuais não entrarão no reino dos céus. É que o texto está dizendo, correto? Da mesma forma que os que bebem muito não herdarão os reinos dos céus. Da mesma forma que aqueles que trapaceiam não herdarão o reino dos céus. Da mesma forma que os injustos não herdarão os reinos dos céus. Da mesma forma que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E eu queria desafiar você a ler essa lista com mais calma e enxergar se você percebe em você alguma capacidade de entrar no reino dos céus.
Você dá conta de não estar nessa lista para entrar no reino dos céus? E é interessante porque a lista, Paulo vai dizer que essa é uma lista de perversos. Os perversos não entrarão no reino dos céus. E ele começa a listar, por exemplo, maldizentes. Os caras que começam a falar do que não deviam, a quem não deviam, com intenções que não deviam ter. Esses caras não vão para o reino do céu. Então, você vai para o reino do céu? Se você puder continuar a leitura, meu irmão, eu te agradeço muito. Aleluia! Aleluia! Porque o que Paulo está dizendo, preste bem atenção nisso, é vocês, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, diz, vocês foram desses. Então é possível que a igreja de Corinto tinha alguns irmãos lá que lutavam contra esse lance de afeminado, esse lance de sodomita, mas também tinham aqueles que bebiam muito, tinham aqueles que maldiziam. E aí Paulo diz assim, vocês foram desses, mas agora vocês foram salvos, foram lavados, remidos, justificados por Cristo Jesus através do Espírito Santo. Então o que pode entrar no céu? Quem foi salvo por Cristo Jesus. Porque pela lista nem eu nem você, irmão. Então a gente precisa desfazer o mito de que a homossexualidade é um pecado mais destacado, mais terrível do que qualquer outro pecado. Na lista onde a homossexualidade foi mencionada, eu e você também fomos. Um hétero adúltero não entra no reino dos céus. O segundo mito é de que não existe ex-gay. Não existe ex-gay. Esse é um mito que a sociedade comprou para si como uma verdade. Eu quero dizer algo para você. O cara pode fazer uma família, ter filhos, tá com seus 45 anos de idade, ele tem um bom emprego, ele aparentemente é um cara sim, bem-sucedido, organizado emocionalmente, financeiramente. Um dia ele diz assim, ô gente, tô virando gay, hein? Ele pode ou não pode fazer isso? A gente entende perfeitamente, pô. A gente olha pro cara e diz assim, pô, agora ele saiu do armário. Ele vai fazer o que ele quer fazer. Então, o cara pode virar gay a qualquer momento da vida. Agora, para a nossa sociedade, ele não pode deixar de ser gay em momento nenhum. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, nós, sociedade brasileira, geral, a gente acredita que o cara pode virar homossexual a qualquer momento. Agora, a gente não acredita que ele consiga, de alguma forma, decidir não ser mais homossexual. Então, não existe ex-gay. Esse é um segundo mito terrível. Porque o cara ouve isso e diz assim, oh, então não tem chance para mim. E aí, o pior acontece. Quando o cara diz, opa, eu quero deixar essa vida. Eu estou cansado desse estilo de vida. Que ele chega na igreja, o que a igreja faz? A igreja olha para esse cara e diz assim, você tem que me provar que você deixou de ser gay. Você tem que me provar de que de fato agora você não é o que você era, nem dá o que você dava. Então o que a gente espera do cara? Que o cara case e tenha filho. Então se ele fizer a opção por não mais casar e não mais se relacionar, esse cara não pode ser ex-gay. Porque o ex-gay, o cara tem que virar testemunho de igreja, não é? Ô irmãos, hoje nós vamos chamar aqui na frente esse clã de tal, isso aqui era um camarada do mundo, todo mundo conhecia ele como fulana de tal, mas agora ele é ciclano de tal, e olha, ele está casado com a irmã Beltrana, olha o menino dele ali. Se o cara fizer isso, ele conquistou um espaço e virou testemunho. Mas se o cara disser, olha irmão, até hoje, eu tenho 10 anos que eu estou lutando contra a minha homossexualidade, eu fiz uma opção de não mais estar na prática homossexual, embora isso me faça
ter algumas escolhas dolorosas para mim, mas eu quero agradar a Deus, então eu estou lutando contra isso. Aí a igreja começa a olhar para ele dizendo assim, será que ele vai cair agora? E no momento que a gente começar a cantar, ó, quão bom e agradável, e ele for empolgado te abraçar, irmão. Será que você vai começar a olhar para ele e dizer assim, meu irmão, esse cara cheirou meu pescoço? Porque a igreja acredita nisso, de que não existe ex-gay. Um terceiro mito é que é falta de surra. É falta de surra. É falta de repreensão. Então, geralmente, a gente ouve uns comentários assim, pelo pessoal mais machista, esse menino merecia um pau bem dado para deixar de ser gay. Já ouviu falar disso? Um quarto mito é o mito da genética. Escute muito bem isso aqui, porque esse talvez seja muito conhecido de todos nós. É genético, porque desde pequenininho, esse menino é estranho. Ele gostava de brincar de boneca, esse menino tinha um jeito diferente, ele falava de forma diferente. Ele já nasceu assim. Deixa eu dizer algo para você. Não tem nenhum estudo, e não haverá, que comprove de que há uma alteração genética em relação à homossexualidade, embora muitas pessoas pensem isso. Então, como é que você explica o fato de uma criança com 6 anos de idade, 5 anos de idade, já ser afeminado? A criança não nasce homem e a criança não nasce mulher. A criança nasce ou macho ou fêmea. E aí eu quero dizer para você o seguinte, nem todo macho é homem, nem toda fêmea é mulher. E eu explico, porque ser homem é um processo de desenvolvimento da masculinidade. Precisa-se de referenciais, precisa-se de estímulos. Então, no domingo passado a gente falou que os nossos irmãos aqui precisam aprender a ser homem. Agora imagina só se você não tem o estímulo necessário para ser homem. Se você vive numa casa onde o estímulo é feminino. Então você pode ser macho, mas você não desenvolver a sua masculinidade. Outras pessoas dizem assim, é hormônio. É hormônio. Deixa eu dizer algo sobre o hormônio. O hormônio, ele não altera ou determina a opção sexual. O hormônio, o máximo que pode fazer é controlar ou alterar o desejo sexual. Então, não é porque você tomou hormônio, tem mais hormônio masculino que você vai ter um desejo masculino. O hormônio tem a ver com a intensidade do desejo que você já tinha. Está entendendo isso aí? Um quinto mito sobre a homossexualidade é possessão demoníaca. Vamos fazer uma corrente forte, vamos juntar todo mundo aqui, e a gente vai fazer uma oração do fogo, e a gente resolve esse negócio. Se fosse assim, era muito fácil, era marcar a Marcha por Jesus no dia da parada gay, encontrava a galera, fazia um corredor assim, polonês, e tome a oração, e aí a gente ia ver os demônios pulando como purpurina. Seria fácil. Eu adoraria que fosse possessão. Porque se fosse possessão é só... Sai! Imagina só, o cara chega... Sai! Oi. Meu nome é Paulão. Seria maravilhoso. Um sexto mito sobre homossexualidade. É claro, gente, não é possessão. Eu considero a possibilidade de que espiritualmente pessoas possam ser opressas. Eu considero a possibilidade de que a espiritualidade e que eu diria que agentes espirituais possam interferir, contribuir com algumas questões de ordem sexual. Por exemplo, o diabo pode de alguma forma aproveitar o meu desejo e me fazer ser um cara adúltero. Pode. Tanto quanto pode fazer com o homossexual. O que ele não pode é plantar em mim um desejo, porque dentro de mim já há o desejo. O que ele pode é criar um cenário, ele pode de alguma forma me chamar a atenção. O último mito que eu gostaria de dizer para você é o seguinte, e esse é um mito bem polêmico,
ouça bem, me dê 5 segundos para que eu possa explicar antes de você começar a me xingar. O mito da opção. Você é gay porque você escolheu. Isso é escolha. É uma opção. Você tem uma opção sexual. A gente até fala esse negócio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A grande maioria das pessoas, se tivesse a opção de não ser homossexual, não seriam homossexual. O que nós temos, nós não, eles, o que eles têm, o que eles têm é a possibilidade e a opção de ceder ao desejo ou não. Ser praticante ou não. Vocês estão entendendo o que é isso ou não? Você pode, como homossexual, dizer assim, eu quero. Ou pode dizer, eu não quero. Mas muitos, prestem atenção, muitos, adorariam ter a opção de dizer, eu não gosto. Mas gostam. Então esse é o 6º mito. Então o que é homossexualidade? Correndo porque o tempo avançou. Homossexualidade é uma busca reparativa. O homossexual está em busca um amor, desenvolve hábitos e estilo de vida frustrante porque estão sempre projetando no outro a satisfação da sua alma. Então eles estão sempre tentando buscar a felicidade. Muitas vezes acontece de uma pessoa dizer assim, olha, eu procuro em você o homem que eu não consegui ser. Então você é o homem que eu não consegui ser. E eu quero me juntar a você. Imagina só um menino que ouviu o tempo inteiro o pai dizer, vira homem, menino. Vira homem, menino. E ele não sabia porque não tinha referência de ser homem. Então ele vai crescendo e ele olha para um cara e ele diz, esse cara é um homem. Imagina que um filho nasceu, cresceu, se desenvolveu sem ter uma perspectiva de apoio masculino. Ele não tinha a figura de um homem de verdade dentro de casa. Então ele começa a dizer que a ausência me faz um homem. Como seria bom se eu tivesse o peito do meu pai para me jogar e me abraçar com ele. Como eu não tenho, quando eu vou adultizando a minha vida, eu vou me tornando adulto, o que eu faço é que a ausência é transformada em erotização. Então aquilo que antes era saudade, agora é desejo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não? O cara queria muito ter um pai porque a figura masculina faltou na vida dele. Então ele começa a erotizar aquela ausência. É o afeto perdido nunca encontrado no outro. Chega um cara para você e fala assim, ai meu Deus do céu, eu me derreto todinha quando eu encontro um cara fardado. Ah, se for polícia então, maravilha. Puxa, eu fico tremendo. Aí você diz assim, rapaz, deixa de tua viadagem. Resolveu o que pro cara? Não resolveu nada. Senta com ele e vai conversar. Como é que foi tua família? Como é que foi tua vida? Não, é porque meu pai não me trazia segurança. Eu queria sentir a segurança do meu pai, mas eu nunca senti a segurança do meu pai. Então eu adoro homens fardados, porque me dá a sensação de segurança. Eu erotizei, eu fantasiei a ausência que havia em mim. É muito diferente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu quero caminhar para o final, porque o tempo já correu demais, mas eu estava só na introdução ainda. Vocês me dão mais 5 minutos? Sim, mais 5, 10, 15, 20. Então, 20 minutos está legal. Então, tenho 20 minutos agora. 3 fatores causadores da homossexualidade. Corra comigo para Mateus capítulo 19, versículo 12. Mateus capítulo 19, versículo 12. 3 fatores causadores da homossexualidade.
De verdade, essa é a parte mais importante dessa mensagem, preste bastante atenção. Quero ler para você. Diz o seguinte: porque há eunucos, e eu quero explicar antes o que significa esse negócio chamado eunuco. O que é eunuco? Mateus capítulo 19, versículo 12. Eunuco eram homens que, em sua maioria, não tinham desejos por mulheres. Eram homens que não ofereciam perigo para mulheres. Esses homens eram selecionados, às vezes, para cuidar de haréns. Imagina uma casa cheia de mulheres, belas mulheres, tomando banho juntos. Quem que vai proteger essa casa? Se você colocar um homem, vai dar erro. Então você põe um eunuco, porque é certeza de segurança. Agora, não quero dizer que eunuco é homossexual. Eu quero dizer que eunuco era aquele ser que não oferecia risco para que as mulheres pudessem deitar-se com eles. Existiam 3 processos de formação do eunuco. E o texto vai dizer, Mateus capítulo 19, presta atenção porque eu estou lendo o Novo Testamento, e é o seguinte: porque há eunucos que nasceram assim. Presta bem atenção, porque há eunucos que nasceram assim. E há eunucos que pelos homens foram feitos assim. E outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Você entendeu o texto? Ok. Primeiro, há eunucos que nasceram assim. Segundo, há eunucos que foram feitos eunucos. Era o cara que não era eunuco, mas tornou-se eunuco. Terceiro, há um cara que se fez eunuco. Então são 3 processos de formação de um eunuco. Agora, eu quero dizer que esses mesmos 3 processos servem quando nós estamos falando sobre homossexualidade. Eu quero dizer para você o seguinte: primeiro, então, Thomas, você é o herege que acredita que existe gays que nasceram gays. É isso, Thomas. Antes de você pegar a sua pedra e me atirar a pedra, eu quero dizer para você o seguinte: Deus fez um casal perfeito, colocou esse casal perfeito no Éden. Adão e Eva eram exatas criaturas de Deus. Revelavam a imagem e semelhança do Altíssimo em sua plenitude. Depois de Adão e Eva, algo aconteceu que afetou o DNA não só do homem, mas de toda a humanidade. Então, a Bíblia diz que depois disso se produziu cardos e abrolhos e a terra foi afetada, de forma que a morte entrou no mundo e a desgraça se nos acometeu. Então nós somos criaturas de Deus, mas não em nossa plenitude. Porque se nós fôssemos criaturas de Deus em nossa plenitude, nós não teríamos o pecado, porque Deus não criou o pecado. Nós revelamos a imagem de Deus, mas não em plenitude. Porque se nós revelássemos a imagem e semelhança de Deus em plenitude, nós não viveríamos como vivemos. Seríamos plenamente santos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quando nasce uma pessoa com uma deformidade física, é porque aquele é um sinal de que desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas e a natureza foi afetada. Agora, os eunucos que o texto está falando eram homens que nasciam com deformidades nos órgãos genitais ou nasciam de alguma forma sem desejos sexuais. E não ofereciam perigo, eles nasceram assim. Eu quero fazer um parêntese. Eu não acredito que até hoje eu conheci uma pessoa que nasceu com uma tendência homossexual. Eu nunca conheci. Porque o que nós vemos é de que esse nascimento representa 0,1%, eu repito, 0,1% dos casos.
Você já conheceu alguém hermafrodita na sua vida? Porque não é comum, mas existe. Existe ou não existe? Pronto, eu estou falando de homens que nasceram sem um desejo e sem a expressão da masculinidade dentro deles, mas eu me refiro a eles como 0,1%. O segundo, e esse, preste bem atenção, porque esse é o mais importante. O texto diz o seguinte, que os eunucos, alguns nasceram assim, outros foram feitos pelos homens assim. E preste atenção porque o segundo o primeiro nasceram, o segundo foram feitos. Os que foram feitos, eu chamaria de traumagatizados. São traumagatizados. E eu vou explicar por quê. Um exemplo de gerar um homossexual. Você nasce, mas antes de nascer, o seu pai e a sua mãe concordam em uma coisa. Eles estavam loucos por uma menina. Eles queriam muito uma menina. Aliás, era o terceiro filho e a tão esperada menina. E quando nasce, o médico dá uma notícia. É menino. Então o menino vai crescendo e aquela frustração dos pais vai de alguma forma sendo transmitida, até que um dia o pai senta e diz assim, quando você nasceu eu queria uma menina. Nesse processo o menino já sentiu a ausência da afetividade e do acolhimento, porque não importa se a criança foi gerada por você, ela precisa ser adotada por você, porque todo filho precisa ser adotado. Você podia gerar uma criança e não adotá-la. Você pode até criar uma criança dentro de casa e não adotar essa criança. Então esse menino já não se sentia adotado. E aí o pai chega e diz assim, eu queria uma menina. Então ele diz, quem sabe se eu virar uma menina, eu vou ser adotado pela minha casa. O sentimento de rejeição é um gatilho da homossexualidade. Preste muito bem atenção nisso. Segundo, o sistema disfuncional, o sistema familiar disfuncional é um outro gatilho da homossexualidade. Preste bem atenção. Quando a gente tem uma casa onde não há funções, as funções não são exercidas de modo correto, homem, mulher, respeito, amor, e essas estruturas não correspondem à necessidade de formação da criança, essa criança pode nascer. Aliás, ela pode se desenvolver com perspectivas trocadas. Nós vemos isso no Evangelho quando, por exemplo, Jezabel assume o poder da autoridade e para cada Jezabel há um rei Acabe. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que uma disfunção familiar pode ser o gatilho que aciona a homossexualidade nas pessoas. O pai ausente, uma mãe extremamente bruta. Imagina só uma criança que vai crescendo e com o passar do tempo ela ouve da mãe todos os dias, Breno. Era uma menina e ela ouve da mãe o tempo inteiro. Imagina só, Rubinho. A mãe olha para a filha e fala assim, olha, homem não presta. Homem não presta. Veja o seu pai. Homem não presta. Essa menina vai virar mulher e o que é que ela tem plantado no seu coração? De que homem não presta. Então, disfunções familiares podem ser, e eu acho que esse caso talvez seja o mais visto hoje. Disfunções familiares, por que tem aumentado tanto a homossexualidade no nosso tempo? Porque as famílias nunca estiveram tão desajustadas. Se a gente quer evitar cuidar de homossexuais que nasceram dentro da igreja, porque os que estão lá fora nós temos que acolher, mas se nós não queremos ver dentre nós homossexuais surgindo, nós precisamos investir na família. E é por isso que essa série existe, para ensinar as pessoas quais são as funções dela dentro de suas casas. Uma mulher que é extremamente autoritária, um homem que é extremamente passivo. Isso confunde o crescimento e o desenvolvimento sexual de uma criança. Quero dizer para vocês que uma outra questão que pode desenvolver a homossexualidade em alguém é que se essa pessoa foi vítima de abuso ou de traumas.
Ouça muito bem isso aqui. Crianças que são abusadas geralmente desenvolvem uma baixa autoestima. Pessoas que têm baixa autoestima estão sempre buscando reconhecimento e não conseguem estabelecer os seus próprios limites. Nesse cenário se instala a homossexualidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a baixa autoestima em decorrência de um abuso sexual é um gatilho de homossexualidade. Traumas. E quando a gente fala de traumas, a gente fala do que aconteceu e não deveria ter acontecido, e do que não aconteceu e deveria ter acontecido. Nós vemos outras possibilidades, mas eu queria dizer para vocês que a terceira fábrica de homossexualidade é aqueles que se fizeram homossexuais. O texto diz que os eunucos, alguns nasceram homossexuais, e esses são muito poucos. Outros foram feitos pelos homens, eram homens que tinham todo o vigor masculino, mas foram castrados. Foram castrados. Então eles não oferecem mais perigos porque houve uma ação de um homem em relação a eles. Nós vemos isso em relação à homossexualidade. O terceiro é homens, eunucos, que se fizeram eunucos. E eu quero concluir com essa parte, porque nós vemos hoje uma força-tarefa do mundo para fomentar o homossexualismo como ideologia. Nós ligamos a televisão e o que está passando na TV? Uma novela com um beijo gay, e a gente vai vendo a novela e vai achando as coisas cada vez mais normais. E o seu filho passa na sala e vê aquela cena, e você está passivamente sentada no sofá. E aquilo vai sendo um cenário cada vez mais normal. Existem projetos de leis hoje que querem acabar com o dia da mulher, o dia da mãe. Porque os casais homossexuais podem se sentir ofendidos. As cartilhas que estão sendo lançadas nas escolas são cartilhas que ensinam a homossexualidade não como algo estranho que aconteceu, não é como uma anomalia, mas como uma opção qualquer. Então você escolhe. Hoje em dia o bebê nasce, o médico olha para ele e fala assim, nasceu. Aí o pai pergunta assim, e é o quê? É homem ou mulher? Ele só vai decidir quando tiver 15 anos. A mídia é a grande formadora de opinião. A mídia é a escola de muitas crianças modernas. A cultura que está se estendendo é uma cultura que vai fabricar milhares e milhares de pessoas. Esse cara que um dia se fez homossexual, no dia que ele olhar para si e entender o evangelho, e entender aquele estilo de vida que é nada mais, nada menos do que uma busca por algo que ele não tem em si, no dia que ele entender isso tudo, ele põe um ponto final da história, ele olha para trás e diz, eu quero recomeçar. Para esse cara que se fez é mais fácil. Para o cara que foi feito, temos que orar para que uma igreja acredite que é possível investir anos para que aquela pessoa tenha um novo estilo de vida. E para o cara que nasceu, ou um milagre, ou celibato. Você entendeu essa conversa, não? Então pode nascer, e para esses, dificílimo. Nós estamos preparados para acolher alguém assim aqui? A gente fica informalmente até brincando, porque a gente criou uma cultura social que depois de 40 anos a pessoa ou casa ou ela é fracassada. Imagina lidar com um cara que diz assim, olha, o celibato é minha opção porque eu quero agradar o Senhor. O que essa pessoa precisa? O que um homossexual precisa? Como agir se você tem alguém na sua família que é homossexual? Ouça muito bem, porque com isso eu termino. Como nós devemos agir em relação aos homossexuais? Há uma só palavra, amor. Se você tem um filho que é homossexual, ame-o. Se você tem um irmão que é homossexual, ame-o.
Se nós temos um homossexual dentro da nossa igreja, amemos. Porque o nosso amor é capaz de denunciar caminhos mais felizes. Eu estava conversando com um cara que a casa dele é cheia de travestis e ele recupera muita gente. E esse cara, eu perguntando para ele assim, olha, mas a gente está querendo fazer um acampamento, e é um acampamento para travestis, como é que a gente deve proceder e tal? E ele falou assim, olha, faz o seguinte, os travestis vão ficar num quarto com os homens. Aí eu olhei para ele com aqueles olhos assim, pô, os travestis com a gente no quarto, a gente vai dormir junto e tal. É exatamente, não é só dormir junto, vocês têm que tomar banho junto. E sabe, chuveiro de acampamento é aquele negócio que não tem porta, né? Então, vocês vão ficar juntos ali. Eu disse, como assim, cara? Ele falou assim, é porque esses caras precisam ver o amor de Deus em vocês e entender que é possível um homem olhar para eles sem o desejo de usá-los, mas com um profundo desejo de amá-los. Sabe, alguns travestis às vezes ficam chocados com a gente porque nós nos aproximamos e olhamos para ele sem interesses. Quando a gente iniciou esse projeto, a gente achava que a chave dessa evangelização eram as mulheres. Então a gente dizia assim, olha, os homens ficam lá atrás, a gente só carrega água, a gente dá apoio, a gente é segurança, mas é com as mulheres que o negócio vai acontecer. Hoje a gente pensa diferente. Hoje são os homens as referências. Porque talvez aquele cara não teve uma referência saudável acerca de um homem, e hoje ele pode olhar para a gente e dizer, Cristo é parecido com esse cara, e eu quero ser parecido com esse cara. Amém? Eu quero concluir. Pedir que você, nesse momento, feche os seus olhos. Quero dizer para você que o amor tem poder de transformar, de restaurar. Eu oro para que nós vejamos milagres acontecendo. Mas nós não seremos os fiscais do milagre. Nós não seremos aqueles que vão impor as transformações ao nosso tempo. Nós amaremos. E quanto mais difícil for, mais amor será. Porque a perspectiva de Jesus é de acolhimento para que a transformação aconteça. Um dia pegam uma mulher em flagrante e ela estava adulterando e trazem ela e querem apedrejá-la. Então Jesus faz duas afirmações poderosas. Aliás, três afirmações poderosas. A primeira afirmação que Jesus faz é, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus faz é colocar todo mundo no mesmo barco. Eu e o travesti da esquina somos todos iguais diante de Deus, porque igualmente somos pecadores e miseráveis e carentes da graça de Deus, sem a qual nem eu, nem ele veremos o reino dos céus. A segunda afirmação que Jesus faz é olhar para aquela mulher adúltera e dizer, eu não te condeno. Ele era o único dali que poderia condenar, mas ele escolhe não condenar. Ele olha amorosamente, acolhe, porque o amor transforma. E a terceira afirmação que Jesus faz é, vai e não peque mais. Ele propõe um novo tipo de vida, um novo estilo de existência. Jesus diz, olha, é possível viver de uma outra forma. E nós, como igreja que vive o Evangelho, nós estamos pregando aqui, acreditando que o amor tem poder para transformar. E nós estamos proclamando para as pessoas que se aproximam de que há um outro caminho e há uma outra possibilidade. Eu queria que você se juntasse a mim em oração agora, por todos os homossexuais que sofrem, porque são esmagados pela religião. Queria que você se juntasse a mim agora, por todos aqueles que de alguma forma buscam no peito de um outro homem a ausência do seu pai. Eu queria que você orasse comigo agora, por aqueles que não tiveram o privilégio de enxergar uma referência masculina em sua existência. Ou aqueles que sofreram abusos sexuais e viram dia após dia os seus primos, os seus tios entrarem no seu quarto sorrateiramente e abusar dele até que aquele desgosto virou gosto. Eu queria que você orasse
pedisse a graça de Deus sobre a sua vida, para que os seus olhos fossem olhos de graça e não de acusação, porque Deus não te chamou para ser juiz, mas apoiador. Eu quero pedir para que o Senhor traga os homossexuais para essa igreja, porque se a gente não for uma igreja capaz de acolher um homossexual em sua plena condição, nós não somos rio, somos piscina, e é melhor fecharmos as portas. Que Deus nos dê a graça de acolher aqueles que outros não acolhem, a transcender os limites da religião e ver os milagres que o amor e o evangelho podem fazer. Que seja assim para a glória do teu nome, Senhor. Essa é a minha oração. Dai-nos mais graça. Mostra quem somos e quem tu és. E de quem, Senhor, nós podemos ser em ti. Porque sem ti, ninguém verá o reino dos céus.